Olá, gente, eu quero comentar sobre um assunto que está repercutindo aí na internet, na mídia, mas antes eu quero falar para a igreja que é tempo de santidade, é tempo de viver princípios, é tempo de apregoar o evangelho ao mundo, amém? Bom, eu quero falar sobre a guerra de Gog e Magog, mas antes disso, eu quero falar algo profético que Jesus deixou para nós. Quando ele diz assim, olha, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. E ele diz, não se assustem, porque é necessário que tudo isso ocorra, mas ainda não é o fim. Mateus 24. E aí a gente está vendo essas notícias atuais tão alarmantes, né, de Israel, Irã, uma tensão militar com ataques, cheio de estratégia, ameaças até a nível global. A gente vê drones e mísseis e novas alianças, e uma pergunta começa a ficar aí no meio dos cristãos. Ó, nós estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas, né? Jesus mencionou guerras e rumores de guerra. Os profetas Ezequiel e Daniel, eles também relatam sobre guerra e eles falam sobre grandes alianças contra a nação de Israel. Mas apesar disso, como que a gente pode entender, né? Tudo isso agora de uma maneira equilibrada. Porque a gente está prestes a viver o fim ou apenas estamos testemunhando os sinais iniciais da aflição? Então é sobre isso que eu quero falar, sobre esses recentes acontecimentos entre Israel e Irã, não como estudo, mas somente falando dentro das previsões contidas em Mateus 24, Ezequiel 38 e 39, mas no intuito da gente ter uma compreensão bíblica, uma percepção espiritual e nos prepararmos para o que está por vir. Então, em Mateus 24, a gente vê uma mensagem profética de Cristo, né? Guerras representam indicações e não são um desfecho por si só. A gente vê Jesus com prenúncios previstos, né? Ele revela o quê? Que vai ser um período que tem como características guerras, mas ele também alerta, não fiquem apavorados. Esses acontecimentos, eles são necessários antes da conclusão dos tempos. Então, o crescimento das tensões que a gente está vendo tem que provocar uma atenção espiritual para nós como igreja e não um desespero. Esse estágio que nós estamos falando das aflições é o começo de algo mais significativo, né? Essas situações são apenas o início das aflições, segundo o próprio Jesus Cristo. Então, quando ele fala assim, ao início das aflições, né, sugere como uma mulher grávida que começa a ter as dores do trabalho de parto. E ela não para, quando ela começa a ter, vai em ascensão e é irreversível. Então, os conflitos fazem parte de um contexto que vai se agravando até a gloriosa vinda de Cristo. Essa fala é como se a gente estivesse avançando para aquele grande clímax, vamos dizer assim, estabelecido por Deus. E tudo com um propósito, estipulado por Ele. Então, o que está acontecendo entre Israel e Irã, que não é de hoje, né? Mas agora, o que está acontecendo agora tem a ver com a guerra mencionada em Ezequiel 38 e 39, porque lá em Ezequiel 38 e 39, a previsão é sobre uma guerra que até se dá o nome de Gog e Magog. Esse contexto profético fala de um conflito contra a nação de Israel. Ezequiel prevê uma poderosa aliança de países sob a liderança de Gog, proveniente da terra de Magog, que vai se unir com outras nações contra Israel. Então a gente vai falar só um pouquinho, muito resumidamente, mas para dar um entendimento, se é ou não essa guerra que está surgindo aí entre Israel e Irã. Nessa profecia, sob o comando de Gog, líder de Magog, outras nações vão se unir a Gog, né, a Magog,
contra a nação de Israel. E Ezequiel 38:5 fala dos persas, etíopes e os de Put com eles, diz assim, todos com escudo e capacete. Mas vem cá, quem é Gog de Magog? Quem são essas nações que está lá em Ezequiel? Gog é o governante da terra de Magog. Magog significa príncipe de Rosh. Rosh é a antiga raiz da palavra para a terra da Rússia. Por isso que quando se trata de Ezequiel 38:39, os estudiosos falam, olha, quem vai liderar é a Rússia, outras nações contra o povo de Israel. Em Ezequiel 38:15 fala que esse Gog viria do lugar dele, do extremo norte. E acaba que isso reforma mais ainda de que se trata da Rússia, porque se traça uma linha lá de Jerusalém, da capital de Israel, você vai chegar nas proximidades de Moscou, que é a Rússia, né? As demais nações seriam entre elas a Rússia, né? Lá em Ezequiel 38:39 fala de várias nações, que inclusive lá tinham outros nomes e agora possuem um nome diferente, como é o caso de Magog, seria a Rússia. No caso da Pérsia, seria o atual Irã, né? Em Ezequiel 38, do 2 ao 6, se revela essa colisão militar que inclui então a Rússia, o Irã, a Turquia, a Líbia, a Argélia, Sudão, enfim, alguns territórios lá do sul da Rússia, que antes faziam parte da União Soviética, o norte do Afeganistão, várias nações. E a profecia diz, em Ezequiel 38, é bem interessante no versos 8, porque ele fala que depois de muitos dias serás visitado. Aí ele fala, no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos juntos aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Aí, amados, se cumpre a criação do Estado de Israel, Israel todo espalhado pelas nações, mas aí eles vão retornando para Israel. Em 1948, se cria o Estado de Israel e se concretiza Ezequiel 37, né, aquela profecia que fala do Vale dos Ossos Secos, que diz respeito a isso. Mas muitos profetas do Antigo Testamento também previram que Israel se tornaria uma nação novamente nos últimos dias, que o seu povo seria reunido de todo o mundo e eles iriam retornar à sua terra natal de origem. Aí, nesse versículo também fala sobre segurança. Então, assim, quem quer que seja o tal do Gog, ele tem planos de atacar um povo, e esse povo é um povo pacífico. Israel seria aquela terra que foi tirada dentre as nações e estaria habitando seguramente, né? O que não é o caso agora. Mas, enfim, Ezequiel está narrando uma ofensiva no fim dos tempos contra um Israel renovado, contra um Israel protegido, né? Mas independentemente dos planos de Gog, o Senhor Deus é contra ele. Segundo a profecia, o Senhor é contra ele e o Senhor vai o derrotar. Lá no verso 16 de Ezequiel 38, ele fala, e subirás contra o meu povo, o povo do próprio Deus. O Senhor está falando, como uma nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias, no fim dos tempos. E sucederá que eu, o Senhor, te trazer-te-ei contra a minha terra, porque Israel é o povo de Deus. Aí ele diz, qual é o propósito de Deus? Para que os gentios me conheçam, quando houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então isso está lá em Ezequiel 39:6, que ele fala, e vocês se conhecerão que eu sou o Senhor. Então é uma guerra suscitada pelo próprio Deus, para ele ser honrado e santificado e glorificado. A invasão de Gog se conclui, de fato, como uma intervenção direta de Deus,
Sabe que ele se impõe à injustiça dos adversários, ele vai manifestar a glória dele entre os povos. Deus não vai deixar que Israel seja destruído. Ele vai tomar providências e vai exaltar o nome dele. Então, a disputa entre Israel e Irã, né? Esse Irã, que é uma histórica Pérsia que ressurge, o que significa agora, atualmente? Olha, a gente vê que a conexão do Irã com organizações, né, terroristas como esse Hezbollah e Hamas, além da declaração, né, da eliminação de Israel, tem despertado bastante curiosidade, né, no povo que pesquisa as escrituras, né, para quem gosta de escatologia, para a Igreja de Cristo. E não é por acaso, né, que a Pérsia está mencionada lá, que é a atual Irã, lá em Ezequiel 38, na profecia da guerra de Gog e Magog. O Irã, atualmente, faz o quê? Tenta expandir o seu poder lá na região, ele tenta formar parcerias militares, enquanto Israel se sente acuado e responde. Então, o que Israel faz é responder com vigor. E essa situação vai gerando um monte de repercussão, né, assim, no cenário geopolítico, na esfera religiosa, profética. O que a gente vê é que esses elementos proféticos, lá de Ezequiel 38 e 39, estão se organizando. Ainda não é de fato a guerra, não é a Rússia que começou isso. Contudo, o tempo está nas mãos de Deus, mas a própria terra e as nações estão se preparando para a profecia que Deus já prediz. Novas alianças, parcerias militares estão acontecendo. Lá no escrito de Ezequiel menciona uma aliança de nações que se opõe a Israel. Então, quais são os acontecimentos que a gente observa agora? A gente vê a Rússia, a Turquia, o Irã se consolidando lá nos laços geopolíticos. A gente vê a intensificação da presença militar na Síria, a proximidade da fronteira no norte de Israel tem contribuído para esse sentimento hostil, né, em relação a Israel entre as nações muçulmanas. A gente está vendo tudo isso, a gente está vendo que tudo está se encaixando, né? A situação presente se assemelha ao cenário previsto na profecia. E qual é o significado disso para nós agora, atualmente? É fundamental a gente reconhecer as épocas. É fundamental a gente conhecer os tempos. Lá em Mateus 16, 3 fala: estais atentos aos indícios dos tempos. Bem, a profecia, ela não serve para saciar a curiosidade. O propósito é promover santidade. O propósito é promover vigilância. Então é importante a gente evitar reações exageradas, alarmantes, mas igualmente, meus amados, nós não devemos desconsiderar os indícios. As escrituras estão se realizando, tá aí para todo mundo ver. Tá na internet, tá na televisão, tá em todos os lugares, nos jornais, nas revistas. De forma gradual para nós está acontecendo as profecias, mas com precisão para Deus. Então a igreja precisa estar pronta, porque o Senhor Jesus diz que quando a gente observar esses eventos, entenda que está chegando a hora, está chegando aquele tempo, está chegando a vinda dele, são os sinais. Então a proximidade desses conflitos mais graves nos leva àquilo que eu disse no início: proclamar o evangelho com fervor, orar por Israel, quem abençoar será abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Orar pelas nações, porque como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, tem gente lá no Irã que não tem culpa da guerra, tem criança, tem idoso. Vamos orar pelas nações que estão em guerra de maneira geral, confiando na soberania divina. Então esse embate aí entre Israel e Irã pode não representar a guerra de Gog nesse momento, mas contudo serve como um aviso profético, tudo está se preparando. A gente está percebendo sinais que precedem os conflitos mais intensos, conforme a Bíblia fala. Então, guerras e rumores de guerra são apenas o início. A conclusão é que está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora que Jesus arrebatará o seu povo. E a pergunta é: estamos preparados? Você está preparado?
A compreensão que a gente tem das últimas coisas na Bíblia não é para trazer medo, mas provocar arrependimento, alerta e esperança de que nosso Deus de fato foi preparar um lugar. Em breve voltará. Deus governa e desenrola a história. E aqueles que depositam a sua confiança nele, pode ficar tranquilo, mesmo em tempos de guerra. Então, a disputa entre Israel e Irã se alinha com Ezequiel 38, 39, não de forma direta, mas pode constituir um elemento no contexto que antecipa essa realização profética. De que maneira nós vamos responder a isso? Por meio da oração. Vou ratificar aqui. Vida santa, disseminação do Evangelho, evitando cair no alarmismo. O que Jesus quis expressar quando ele mencionou o princípio das dores é: tudo vai vir de maneira gradativa, até aquilo que está acontecendo que precede o seu retorno, semelhante às contrações de uma mulher antes de dar à luz, né? É isso que ele põe para a sua igreja. Então, se prepara, povo de Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos estar em oração, vamos estar em vigilância, primeiro em vigilância e depois em oração. Vamos caminhar segundo os princípios de Deus, porque o que Deus predisse, as suas profecias, os seus planos, não passará em branco nenhum deles. A palavra de Deus não é em vão e tudo que está lá escrito, ele fará com que se concretize. Mas, como diz ele em Jeremias, os planos dele não são de guerra, são de paz para nós. E no final de tudo, até o próprio Israel de Deus terá a sua paz. Deus abençoe, fiquem com ele.